Opa! E Tá aí, Daniel, ouvindo aí, beleza? cara? Tô te ouvindo, tô Beleza. te ouvindo, tô te ouvindo. Beleza? Peraí, Só deixa eu baixar aqui mexer um aqui no pouco. som. Pronto. Vim um pouquinho mais pra cá. Agora sim, vamos lá? Vambora, começa aí. Peraí. Vai. Olá, gente. Bem-vindos aqui a mais um bate-papo do Petit Jornal, mais um encontro semanal aqui do nosso podcast. Podcast que debate temas contemporâneos de atualidades de economia e de política internacional. Hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre o que aconteceu ao longo dos últimos dias. Aliás, Tanguy, hoje o dia foi tão quente, cara, foi tanto tiroteio na política, que eu confesso que eu tô meio perdido, cara. Você tá encontrado? Você sabe onde é que você tá e tal? Mas você tá perdido com relação à política doméstica ou internacional? É tudo, mas a política doméstica hoje teve um dia particularmente confuso. A internacional também. Assim, eu nem me interei muito da doméstica para não perder muito foco, mas a internacional também. O dia de hoje foi pesado. Assim, talvez a gente faça, né? Normalmente a gente faz um comentário aqui sobre a semana, né? Hoje quase vale a pena a gente falar somente sobre hoje, porque assim, a quantidade de coisas que aconteceu ao longo do dia só de hoje realmente é impressionante. Quer começar com uma já que meio que fecha 3 anos de suspense, negociação, de ranger de dentes? Foi fechado hoje mais um acordo entre a União Europeia e o Reino Unido, né, pelo Mas já Brexit. foram vários, né? Já foram Já vários ao foram longo de vários. todo esse período. Na prática foram dois, né? Esse é o segundo. A Theresa May fechou um acordo. Ela tentou passar pelo Congresso 3 vezes, na quarta vez ela desistiu e renunciou, enfim. E o Boris Johnson, ao longo desse período inteiro, disse que olha, o acordo da Theresa May é muito ruim, não vai dar, não é assim. Ele forçou a barra, tentando mostrar o tempo todo que ele estava disposto a fazer o hard Brexit, exatamente para conseguir forçar a União Europeia a oferecer termos melhores. E segundo ele conseguiu. Né? Segundo ele conseguiu, negociou lá finalmente com a Comissão Europeia e fechou um acordo hoje. Não está Procede, divulgado ainda. Diga. procede a informação de que esse acordo teria envolvido uma soft border entre Irlanda do Norte e República da Irlanda? Então, isso não está confirmado ainda, mas eu acho muito difícil que não tenha tido a soft border. Só para inteirar, pessoal que está ouvindo a gente, né, o termo que o Daniel usou, uma fronteira macia, né, uma fronteira sem muitos atritos, pelo fato de que no final da década de 90 houve um acordo entre a República da Irlanda, envolvendo o Reino Unido, enfim, que a fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte não poderia ter qualquer tipo de fronteira rígida. Ou seja, não pode ter controle, não pode ter controle de entrada e saída de pessoas, não pode ter controle de entrada e saída de produtos. E esse é um ponto de partida para a União Europeia. A União Europeia não abre mão disso em hipótese alguma. Os termos do acordo, Daniel, não foram divulgados ainda. Mas, assim, o problema que o Boris Johnson vai ter com esse acordo é o mesmíssimo que a Theresa May teve alguns anos atrás, que é passar pelo parlamento. Assim. A acordo a Theresa May também já tinha. O fato é que, nesse momento, o Boris Johnson não tem maioria no parlamento. Ele tem 21 cadeiras a menos do que o parlamento, do que a maioria necessária para o parlamento, no parlamento, e ele tem que conseguir aprovar isso no parlamento. Os trabalhistas já disseram que não vão aprovar, porque, assim, pelo que o Jeremy Corbyn falou, né, que é o líder dos trabalhistas, é um acordo ainda pior que o da Theresa May, e ele ainda perdeu o apoio para essa negociação que está sendo feita dos unionistas. Quem são os unionistas? São os protestantes da Irlanda do Norte, que muito provavelmente queriam que tivesse uma fronteira dura e acabou. Né? Eles não têm muito interesse nessa soft border, né, como você falou. É possível, portanto, que esse fosse um dos temas, que é exatamente ter uma fronteira um pouco mais maleável, o que faz exatamente com que os unionistas do DUP, né, o DUP, sejam contra o acordo, o que faz com que esse acordo seja absolutamente inviável no parlamento no atual momento. Agora, conjecturando então, se não tiver a aprovação do acordo no parlamento, vamos para o hard Brexit, é isso? O hard Brexit pode ter um impacto aí de 4 a 5% sobre o PIB do Reino Unido. Quer dizer, esse desastre, essa hecatombe econômica absoluta, ela pode ser levada adiante? Se não for aprovado, que eu sinceramente estou achando que é o mais provável, né, que não seja aprovado, a tentativa vai ser feita no sábado agora, né, no dia 19. Se não for aprovado, que é o mais provável, a gente passa a ter dois caminhos possíveis. Ou você passa com o hard Brexit mesmo, acabou, vai e é o Brexit em acordo, é essa catástrofe que você falou. Ou o Boris Johnson ele pode adotar a estratégia que é obrigatória segundo o parlamento, que o parlamento obrigou o Boris Johnson, que é pedir a prorrogação. Esse pedido da prorrogação já está sendo arquitetado, a União Europeia já está mais ou menos ciente que talvez tenha que fazer e tal, e provavelmente seria adiado dia 31 de outubro, que é o prazo que está estabelecido nesse momento, para alguma data em janeiro.
Tem que saber, na verdade, o que o Boris Johnson acha disso. O que ele tem dito é que ele não quer qualquer tipo de adiamento e que o Brexit tem que acontecer no dia 31 de outubro. O que ele dá a entender o tempo todo é que ele está colocando esse prazo como prazo sem maleabilidade para forçar a União Europeia a oferecer mais concessões. Do ponto de vista de negociação, faz sentido. A questão é saber se o parlamento dele não aprovar, se o parlamento britânico não aprovar, como é que ele vai pressionar a União Europeia por qualquer coisa a partir de agora. Isso que faz sentido, eu discordo um pouco, porque me parece que ele está numa condição muito mais frágil na negociação. Então, a postura da União Europeia, pelo menos eu como negociador europeu, seria mais ou menos o seguinte: é isso? Não, tudo bem. Então, o acordo é esse, você quer, não quer, não quer. Você tem duas opções, não adianta tentar me emparedar, porque a sua posição é muito mais frágil que a minha. Perfeito, não, eu concordo plenamente com você. Estou dizendo a posição dele. Essa posição que você está falando era a posição da Theresa May, que olha, a gente tem que correr atrás de um acordo porque é a gente que está na pior, a gente está numa situação extremamente fragilizada, muito delicada, mas a postura dele tem que endurecer. Nesse ponto ele faz uma certa escola Donald Trump, né, de negociação, mas a postura da Theresa May era exatamente essa que você falou. Mas uma coisa é você ter a escola Donald Trump tendo os Estados Unidos por trás, né? A outra contra um negociador do outro lado com uma postura um pouco mais frágil. A outra é você ser o Reino Unido negociando contra a União Europeia. Aí realmente é uma relação assimétrica contra você e não a favor de você. Não tem nenhuma dúvida disso, concordo plenamente com você. Beleza. Vem cá, cara, e FMI? O que você tem para me dizer sobre a FMI aí? Olha, eu até publiquei uma coluna hoje sobre o Fundo Monetário Internacional, saiu o relatório essa semana. O FMI está preocupado com aquele tema que nós já falamos aqui muitas vezes, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que isso está gerando impacto sobre o crescimento econômico global, que o mundo vai desacelerar de forma mais intensa por conta dessa guerra comercial e que a gente está falando aí de um cenário muito sombrio nesse sentido. Para nossa surpresa, ou não, só que não, né, na realidade, nós não tivemos aí avanços na negociação entre Estados Unidos e China, como nós já prevíamos na semana passada. Esse endurecimento da relação entre os dois continua e isso está fazendo o mundo literalmente sangrar. O FMI também acabou revendo para baixo o crescimento econômico brasileiro no ano que vem, de 2,4% para 2%. O FMI levantou um monte de pontos que nós já sabemos, que a reforma da Previdência não resolve o problema fiscal brasileiro, que o Brasil tem desafios enormes no que diz respeito à sua agenda de reformas e de competitividade, e que nós precisamos realmente enfrentar os nossos problemas de uma vez por todas, e sem isso o Brasil vai continuar mais ou menos patinando como tem patinado ao longo dos últimos anos. Então, assim, você não precisava nem ler o relatório do FMI, era só ouvir as colunas do Petit Jornal, porque a gente já tinha adiantado isso por aqui. Pois é, cara, isso foi bacana, porque realmente tudo que a gente tem falado aqui ao longo das últimas semanas apareceu lá no relatório do Fundo Monetário Internacional, tanto em relação à guerra comercial e à conjuntura global, como em relação à própria questão doméstica brasileira e as dificuldades na área fiscal, a reforma tributária, já teve coluna aqui sobre reforma tributária, o Fundo Monetário Internacional falou sobre a necessidade de uma reforma tributária no Brasil, falou sobre a necessidade sobre busca de competitividade, de uma maior integração da economia brasileira com a economia mundial, todos os aspectos que a gente já debateu aqui em diversas oportunidades. Beleza. Quer falar sobre mais coisa de hoje, cara? O que teve mais hoje? Mais hoje. Eu fiz uma coluna, também não vou ficar voltando às colunas, né? Porque, assim, você ouve a coluna lá que você vai ter, né, noção de como é que a gente chegou até aqui. Mas uma das colunas que eu publiquei recentemente foi sobre a ofensiva turca no norte da Síria, né? E fiz uma coluna cujo nome, inclusive, é Kobani, né? Que é uma cidade que acabou se tornando estrategicamente muito importante, sobretudo porque os Estados Unidos se colocaram numa posição muito difícil. Eles abandonaram os curdos, estão sendo vistos realmente como traidores pelos curdos, e estão sendo, inclusive, atacados por forças apoiadas pela Turquia. Só lembrando, Turquia é aliado dos Estados Unidos dentro da OTAN, não é um aliado mediano, é um aliado de grande importância para os Estados Unidos na OTAN. Mas o que aconteceu hoje? É isso que a gente quer saber. Então, hoje o que aconteceu foi que o Mike Pence, né, o vice-presidente dos Estados Unidos, se encontrou com o presidente da Turquia, o Erdogan. E o que o Mike Pence pediu foi o seguinte: Erdogan, por favor, pega leve com os curdos. A gente está precisando que você dê uma segurada aí, porque tem um deslocamento humano muito grande,
veja bem, eles eram nossos aliados, são nossos aliados tradicionais e tal. Vê se você pega leve aí, pelo menos, uma faixa de fronteira de cerca de 100 quilômetros, né, entre duas cidades importantes, estratégicas ali, que é exatamente onde a Turquia queria criar aquela zona de segurança, que é uma faixa de segurança de 30 quilômetros dentro do território sírio, onde não poderia haver pessoas ligadas ao YPG, né, que é o grupo curdo que a Turquia considera que é um grupo terrorista. E o que o Erdogan fez... Eu quero saber o seguinte, se o Mike Pence apelou para o coração generoso de Erdogan, dizendo: Erdogan está pegando meio mal, porque a gente disse que nada ia acontecer e você no dia seguinte saiu atropelando os curdos, dá uma maneirada, deixa passar algumas semanas, que aí o pessoal esquece de nós, aí depois você volta tudo normal. É isso, né? Vamos combinar. Então, o Mike Pence fez isso e o Trump também fez, né? O Trump ele mandou a carta é bizarra, você pega a carta, é uma carta com timbre oficial da Casa Branca e tal, e com termos assim, que são termos tipo, nós vamos obliterar a economia turca, vocês traíram a gente, assim, os termos são mais ou menos esses. Então, assim, o que o Trump disse hoje foi que ele usou de tough love, né, o amor duro, né, um amor mais bruto com o Erdogan, e funcionou. O que o Erdogan disse? Claro, Estados Unidos, eu posso criar aí um período aí sem atacá-los. Ele deu, portanto, 5 dias para que os curdos saíssem dessa região. Qual é a malandragem do Erdogan? O Erdogan está colocando isso como uma concessão. Não, beleza, pode deixar que eu vou quebrar essa para você. Só que isso para o Erdogan é absolutamente maravilhoso, porque agora os curdos têm duas opções. Ou eles saem dessa região, e assim, saiu, beleza, teve 5 dias para sair, pega suas coisas aí e vai embora. Isso libera, portanto, essa região, que é exatamente o que a Turquia quer. 2, os curdos resistem, ficam nessa região, e aí daqui a 5 dias o que a Turquia vai dizer é: olha, o acordo era, eu dava 5 dias para vocês saírem, quem não saiu está na linha de frente e a Turquia vai passar por cima. Os curdos estão dispostos a aceitar essa trégua, né, se é que a gente pode colocar assim, e eventualmente recuar dessa região. O que não ficou claro, no entanto, para os curdos, isso que eles têm dito nas últimas horas, é que, a princípio, isso aconteceria exatamente nessa faixa de 100 quilômetros da fronteira. O que acontece fora dessa faixa? A leste e a oeste dessa faixa. Isso não está claro. Assim, os curdos também disseram: olha, para a gente não está claro o que vai acontecer. A gente não está disposto a ceder a fronteira inteira. Se for somente nesse período aí, um recuo estratégico faz algum sentido. Mas o fato é que o Erdogan ele sai muito fortalecido com isso, porque, de novo, ele aparece como alguém que fez uma concessão, que aceitou recuar, um cessar-fogo temporário. Aliás, ele não aceitou sequer usar o termo cessar-fogo, é apenas um recuo estratégico, mas, de qualquer maneira, ele consegue se colocar numa posição estrategicamente muito forte. O que vai ser fundamental agora, Daniel? A gente saber qual é a posição da Rússia e do exército sírio. Porque, ao passo que os Estados Unidos estão saindo dessa região de fronteira, quem está indo para essa região de fronteira são as forças do exército sírio e as forças russas. Ou seja, o que a gente tem nessa região de fronteira agora é briga de cachorro grande. Está falando sobre uma região onde tem o exército turco, que é da OTAN, o exército dos Estados Unidos em retirada, a gente tem o exército sírio chegando, o exército russo chegando, possivelmente forças iranianas, que na guerra na Síria são aliadas, tanto da Rússia quanto da própria Síria. Temos os curdos e temos milícias sírias que estão participando da guerra. Não é um cenário simples. E está tudo se embolando nesse momento, com os Estados Unidos tentando meio colocar um pouco de água na fervura. Olha, beleza, fiz besteira, né? Tô percebendo que a coisa avançou um pouco mais do que deveria e está tentando amenizar um pouco a situação. Não sei se vai funcionar, mas certamente é algo que não vai ser resolvido ao longo da próxima semana. A gente vai voltar a falar sobre isso aqui várias vezes ao longo das próximas semanas ainda. Perfeito. E o que mais que você tem aí nessa pauta? Catalunha, quer falar um pouquinho de Catalunha, cara? Rapaz, Catalunha, eu quero saber o seguinte: vai afetar o Campeonato Espanhol? Olha, vai afetar o Campeonato Espanhol. O jogo, inclusive, né, o Superclássico, a Real Madrid e Barcelona, deve ser adiado. Eu estava lendo agora há pouquinho que já estava em vias de adiar, não sei se já foi adiado, é possível que o pessoal, na hora que o pessoal ouça o nosso podcast, já tenha sido adiado, mas exatamente por conta disso, por conta das manifestações e tudo, estão considerando que não tem, talvez, condições de segurança. Mas só para pegar um histórico, diga. A Espanha, na realidade, não é um país, né, cara? Vamos combinar, nós, portugueses, diferentemente da Espanha, temos um país. A Espanha não é um país. A Espanha é um amontoado, é um saco de gatos. Basta você pegar a bandeira da Espanha com aquele escudo maravilhoso, dividido em algumas partes. Aí tem lá um pedacinho que é Castelo, um pedacinho que é Leão, um pedacinho que é Navarra, um pedacinho que é Aragão, que é justamente a Catalunha, um pedacinho que é Granada.
Isso é um amontoado de gente. Isso não é um país, vamos combinar. É verdade. Essa é a verdade. É verdade, é verdade. Isso vindo de um português também faz todo sentido, porque o português tem uma super unidade, né? É um país pequeno, com uma grande unidade, né? Assim, o Porto, Lisboa, Algarve, tem assim uma visão comum de mundo. É isso que falta para a Espanha, não é, Daniel? É isso, exatamente. É isso, é isso, é isso. Então, o que está acontecendo na Espanha? Se a gente voltar algum tempo, a gente vai perceber que depois de 2010, aquele sentimento de retomada da independência catalã voltou muito à tona. Eu acredito isso. A crise de 2008, um momento complicado para a economia, a Espanha passou por maus bocados e a Catalunha se colocou numa posição que, olha, eu sou uma grande parte da economia, um quarto da economia, e eu não estou afim de sustentar um Estado falido, eu quero independência, quero voltar a falar em independência, algo que já está, assim, é um desejo catalão há 300 anos, né? A Catalunha faz parte da Espanha desde 1714, então, assim, tá bom já, a gente quer a nossa independência, e esse foi um movimento que veio crescendo. Em 2014 teve movimentos importantes, em 2017, isso aqui a gente já tinha o Petit Jornal, a gente falou sobre isso aqui, a Catalunha fez uma consulta popular, que deu mais de 90% a favor da independência, e que o governo espanhol disse que era uma consulta ilegal. Inclusive prendeu alguns líderes desse movimento independentista. Desde então, esses caras estão presos, né, são 12 que estão presos, e começou a rolar, 8 meses atrás, o julgamento. E essa semana agora saiu o resultado desse julgamento. Dos 12 que estavam sendo julgados, 9 foram condenados. 3 foram absolvidos, mas 9 foram condenados a penas de prisão de entre 9 e 13 anos. Ou seja, uma pena pesada. Assim. Claramente, olha, esse papo de independência não vai rolar. O que reacendeu na Catalunha as manifestações, são manifestações que têm crescido a cada dia, manifestações se tornaram, inclusive, bastante violentas, bastante agressivas, o que levou, inclusive, a uma reação do presidente regional da Catalunha, que é o Quim Torra. E o que ele disse a Catalunha segue em direção à sua independência. E o que ele disse, portanto, que ele sugeriu, é que a Catalunha, em breve, pode fazer uma nova consulta popular, aprovar uma constituição regional da Catalunha e partir, de fato, em direção à independência. Então, isso para a Espanha é importantíssimo, porque, de novo, como eu disse, é uma parte importantíssima da economia. O governo espanhol, que nesse momento está com o Partido Socialista, lembrando que vamos ter eleições em breve na Espanha, mas o Partido Socialista está disposto a negociar, não independência, mas negociar outras coisas. O que vocês querem? Maior autonomia? Qual é exatamente a demanda de vocês para além da independência, que isso a gente não aceita. Mas, de qualquer maneira, é provável que a gente tenha uma mudança de governo na Espanha e tudo isso envolve diretamente esse processo de independência da Catalunha. Agora, é importante destacar, claro que eu fiz essa brincadeira, essa provocação em relação à bandeira da Espanha, um movimento de independência na Catalunha pode levar a um esfacelamento da Espanha, porque a chance de você ter um reavivamento do movimento independentista do País Basco, do movimento de independência da Galícia. A gente está falando de uma Espanha que tem outros movimentos de independência bastante importantes, que a partir do momento em que a Catalunha, o movimento da independência da Catalunha ganhe força, pode ser que esses outros movimentos também entrem no tabuleiro, fazendo com que Madrid, né, que é a antiga Castela, fique encurralada, né? Daniel, dá para ir além, cara. A gente está falando sobre a Espanha, mas dá para você pensar na Escócia, dá para você pensar em movimentos de independência no sul da França. Às vezes a gente tem essa visão, né? Você fez uma brincadeira agora, a Espanha é uma bagunça, mas a Itália, por exemplo, qual a unidade territorial da Itália? Assim, Nenhuma, a Itália, nenhuma. cada regiãozinho fala uma língua diferente, tem uma espécie de nacionalismo diferente. Na França isso acontece, em Portugal isso acontece, no Reino Unido isso acontece. Há algum tempo, já faz tempo, talvez faça 2 anos, foi exatamente na época que o movimento de independência da Catalunha começou a ganhar força. Eu lembro que eu fiz uma coluna e eu fiz uma pesquisa que mostrou que são centenas de movimentos de independência Europa fora. É claro que você tem movimentos de independência mais agressivos, menos agressivos, mais imediatistas, adormecidos, mas, assim, a Catalunha ela pode ser um grande símbolo para esse movimento de independência em outras regiões. O que tende a levar não a uma concessão maior, mas ao recrudescimento maior dos estados centrais com relação a essas regiões. A tendência não é que você tenha um afrouxamento, vou deixar de ter independência. A tendência é que você tenha um ganho de força, de violência, talvez um pouco maior. É diferente do Brasil, né? O Brasil, na realidade, dentro do nosso processo de imigração, a maior parte das pessoas que vieram para o Brasil vieram quando já existia, bem ou mal, um Estado Nacional. Quer dizer, o Estado Nacional, em grande medida, chegou antes das pessoas. Na Europa é o contrário, né? Os Estados Nacionais chegaram depois das pessoas já estarem ali
Então, ele é visto de forma muito mais artificial, por mais curioso que isso possa parecer, até do que em países de ocupação mais recentes, como é o caso do próprio Brasil. Perfeito, né? Perfeito, a análise é essa. Então, existe uma tentativa de naturalizar, né, um Estado nacional, central, uno, indivisível, com uma língua una, o que não acontece. Você anda um pouquinho pela França, por exemplo, né, o francês e tal, você anda um pouquinho pela França, tem um monte de dialetos, né, que são falados cotidianamente pelas pessoas, muito embora todo mundo fale francês, muito embora na Itália todo mundo entenda e fale italiano, escreva italiano. E Daniel, tem mais um assunto, cara, que é um reflexo dessa questão que a gente falou agora há pouquinho, no início da nossa transmissão aqui, que é a bagunça que foi o dia de hoje, né? Na verdade, os últimos dias com relação à política nacional, que é o fato de que o Brasil, né, o Bolsonaro, desistiu de indicar o Eduardo Bolsonaro como embaixador em Washington. Que pena. Pois é. Que pena, um rapaz tão qualificado, cara. Ele fritou hambúrguer no frio, cara. Ele tinha tudo para ser um baita embaixador. O que faz com que o Brasil fique numa situação bizarra, né? Que a gente coloca os Estados Unidos como grande parceiro político, né? Uma grande referência cultural e tal. E o Brasil, nesse momento, não tem embaixador nesse país. Né? Aliás, já não tem há meses, né? Já não tem há alguns meses, não tem desde junho, né? O que, assim, era o Sérgio Amaral, né? O Sérgio Amaral foi retirado porque tinha sido indicado pelo Temer, faz sentido, tá? Isso aí não condena. Você muda o governo, você vai mudar o embaixador. A questão é que para um posto dessa importância, e numa importância que ganha ainda mais peso durante o governo, que fala o tempo todo sobre o alinhamento cultural, histórico, político, enfim, aos Estados Unidos, o Brasil nesse momento não tem sequer adiante quem pode ser exatamente o embaixador brasileiro em Washington. E esse tiroteio político ele tem impactos econômicos muito sérios. Há pouco a gente falava sobre a agenda de reformas que o Fundo Monetário Internacional urge que o Brasil faça, e essa agenda fica paralisada na medida em que você começa a ter um tiroteio político. E investimento estrangeiro é muito dificultado também, quando você passa a ter imprevisibilidade sobre o que esperar. No atual momento, acho que todo mundo está acompanhando, a briga é entre o presidente e o seu próprio partido, que até esse momento era o grande fiel, digamos assim, das reformas propostas na área econômica pelo presidente Jair Bolsonaro. Votava de forma muito fiel às agendas propostas pelo governo, e agora a gente não tem mais essa expectativa. Então, isso tem impactos econômicos bastante sérios e a gente tem que monitorar o que vai acontecer aí ao longo das próximas semanas. Beleza. Mais alguma coisa, cara? Não, é isso. Então, beleza. Queria agradecer mais uma vez o pessoal que está assistindo a gente ao vivo aí, mas principalmente aos nossos apoiadores, pessoal que chega junto com a gente. Então, assim, se você está assistindo a gente aqui agora, você gosta do Petit Jornal, você indica o Petit Jornal para as pessoas, continue fazendo isso, a gente depende muito disso. E se você quiser dar uma força para a gente, para além apenas da sua audiência, da recomendação, de espalhar para as pessoas, a pessoa está com dúvida sobre o que está acontecendo na Catalunha, quer alguma coisa rápida e tal, indica esse podcast de hoje, a pessoa está acompanhando o que está acontecendo na Síria, indica também, quer saber o que está acontecendo na economia, indica a gente. E se você quiser ir mais além, acessa lá o nosso site www.petitjornal.com.br, lá você pode dar o seu apoio no valor que você quiser. Isso é absolutamente fundamental para a manutenção do nosso projeto. A gente depende disso, a gente não tem patrocínio, a gente é uma mídia independente, como podcast, de uma forma geral. Então apoie o seu podcast preferido, qualquer que seja ele. Se for o Petit Jornal, a gente vai ficar muito satisfeito de receber sua ajuda também. Poxa, um grande abraço aos nossos apoiadores, que realmente têm sido fundamentais para a continuidade do nosso projeto, e reforço o convite do Tanguy, seja um apoiador do Petit Jornal. Isso aí. Então, semana que vem... Aliás, Daniel, parabéns, cara, porque esse é o bate-papo de número 150. Então, a gente está completando mais um marco importante aí. São basicamente mais de 3 anos, né, de podcast sendo produzidos aqui, semanalmente. Então, é com grande prazer que a gente produz esse conteúdo para quem acompanha a gente. E foi um avanço, né? Porque agora a gente pode fazer separadamente, eu não tenho que ficar olhando para você. Não tem aquela conversa constrangida depois, né? Tipo, fingir que se importam com o outro e tal. A gente já não precisa mais disso. É ótimo. A gente desliga aqui e acabou. Beleza? Valeu, gente. Obrigado, gente. Abraço. Tchau, tchau.